Talvez o ideal seja ele ser sexto ou sétimo homem pontuador. Não sei se tem a visão ou mentalidade certa. Acho que às vezes ele é fominha, mas tudo bem, já que sabe pontuar e está em um time ruim. Lembra quando Zach Lowe e Cam Thomas tiveram uma troca de palavras aleatória durante o verão? Tudo começou quando Zach Lowe afirmou que Cam Thomas era mais adequado para ser um sexto homem, não um titular, e que ele joga como fominha. Cam Thomas não gostou e mostrou o dedo do meio para ele. Mas Zach Lowe reforçou sua declaração, afirmando que não acredita que Cam Thomas tenha as habilidades para ser um jogador de nível titular. Apesar disso, essa afirmação tem um fundo de verdade. Neste vídeo, vamos analisar alguns dos maiores buracos negros da NBA. Jogadores que aparentam ser talentosos pontuadores, mas será que seu estilo de basquete realmente cria uma cultura vencedora em seus times? Vamos dar uma olhada. A reconstrução do Brooklyn Nets tem sido difícil entre muitos jogadores medíocres e esquecíveis. Thomas se destacou ao subir de posição como escolha tardia de primeira rodada e virar o principal pontuador do time. Sua trajetória na NBA tem sido um sucesso. Ser o principal pontuador do time, sendo a 27ª escolha da classe, é realmente impressionante. É preciso muito trabalho para chegar nesse nível. No entanto, o verão de 2025 não foi gentil com Thomas e marcou um ponto de virada em sua carreira. Depois de alguns anos sendo um jogador que marcava entre 22 e 24 pontos por jogo, Thomas passou a se considerar muito, talvez até se aproximando do status de jogador franquia para o Brooklyn Nets. Ele também estava no início dos seus 20 anos, então acreditava que seu potencial era ilimitado. Para sua decepção, Sean Marks e a diretoria dos Nets não compartilhavam dos mesmos sentimentos. Thomas era um agente livre restrito, ou seja, qualquer time podia fazer oferta, mas ninguém se interessou. Segundo relatos, ele buscava cerca de 40 milhões de dólares por ano, segundo insiders da NBA Jake Fisher e Tim Bontemps. Thomas acreditava que seu valor era semelhante ao de jogadores como Jalen Green, Emmanuel Quickley e Tyler Hero, todos com contratos acima de 30 milhões por ano. Fisher e Bontemps chegaram a mostrar um gráfico do impacto desses 4 jogadores no jogo. Todos são praticamente iguais. Porém, ele e a diretoria dos Nets estavam muito distantes nas negociações de contrato. Como a oferta final dos Nets foi só de 2 anos, 30 milhões, só 15 por ano, o que fez Cam Thomas se sentir desrespeitado. Ele aceitou uma oferta qualificatória de 1 ano por 6 milhões, tornando-se agente livre e restrito no verão de 2026. Ele tem nova chance de conseguir um grande contrato, mas aposta arriscada, já que pode não haver times interessados. Agora, por 30 a 40 milhões por ano, o que vai mudar em 1 ano? Ele vai melhorar tanto? Primeiro, ele descontou a frustração em Zach Lowe por achar que ele diminuiu seu valor. Mas, na verdade, todos os times perceberam que Cam Thomas é um jogador com falhas. Em termos de pontuação, o cara é uma ameaça tripla. Ele tem o raro talento de quebrar defesas e pontuar de qualquer lugar da quadra. Poucos armadores nesta liga têm a habilidade de criar um bom arremesso do nada. Se o time está deixando o tempo passar e não tem para quem passar a bola, você joga a bola para Cam Thomas e confia que ele vai criar alguma coisa do nada. Ele tem dado ênfase ao seu arremesso de 3 pontos, mas seu gráfico de arremessos é na verdade muito equilibrado e, surpreendentemente, ele também é um bom arremessador de média distância. E, infelizmente, esse é o limite do talento dele. Alguns o comparam a Lou Williams e sugerem que Thomas pode se destacar como sexto homem, assim como ele. Até o Lou era um grande passador e liderava bem o ataque vindo do banco com sua habilidade de criar jogadas. Embora Thomas tenha melhorado sua pontuação em 5 anos no Brooklyn, ainda é muito limitado como passador. Na faculdade, ele teve pouco mais de uma assistência por jogo, e na NBA sua média é muito baixa considerando seu alto uso. Mesmo com poucas assistências nos números, o teste visual é ainda mais negativo. Ao assistir, percebe-se que ele só faz passes quando está pressionado e precisa de ajuda. Você vê tantas situações em que ele joga uma granada para o companheiro de equipe com poucos segundos restantes no cronômetro de arremesso. Então, eles são forçados a arremessar um chute horrível no último segundo. Às vezes gera assistências, mas geralmente resulta em erro. Ele até deixou seus próprios companheiros de equipe perplexos, dizendo para ele passar a bola. Pô,
Agora, não tenho certeza se ele simplesmente não tem interesse em facilitar o jogo ou se ele simplesmente não é bom nisso. Durante toda a sua vida, ele foi um jogador que pensa primeiro em pontuar e talvez nunca tenha aprendido a jogar de outra forma. Nem todos os jogadores são abençoados como LeBron ou Jokic. A falta de visão de jogo dele prejudica o time e ele não consegue se livrar das acusações de ser fominha. Além disso, a defesa dele é inexistente, em parte por falta de esforço e em parte porque ele não está nem aí e só se importa em fazer pontos. Falando nisso, ele nem pontua com tanta eficiência assim. Se um pontuador unidimensional não contribui em outras áreas, precisa pelo menos ter eficiência acima da média. Mas Cam é só mediano, até abaixo da média. Ele sempre foi um pontuador com muitos arremessos e eficiência média. E pra piorar ainda mais, o cara acabou de sair de uma temporada cheia de problemas de lesão. Ele participou de apenas 25 jogos no ano anterior. Então, juntando todas essas preocupações, faz sentido porque nenhum time da liga tem uma opinião positiva sobre ele. Sob a superfície desse talentoso pontuador está, talvez, o maior buraco negro da NBA. Miles Bridges. É coincidência que os piores buracos negros da NBA também façam parte de times que consistentemente têm temporadas perdedoras? Miles Bridges é basicamente a versão ala do Cam Thomas, com um pouco de violência doméstica envolvida. Ele realmente perdeu uma temporada inteira por causa disso. No verão de 2022, Bridges foi preso sob a acusação de agressão contra sua então namorada. As acusações eram estrangulamento, concussão, fratura no nariz e vários hematomas. Na NBA moderna, é comum que os times dispensem jogadores que se envolveram em atividades horríveis fora das quadras. Os Hornets achavam Miles Bridges talentoso demais para desistir. Na época, ele era um jovem que fazia 20 pontos por jogo, tinha grande potencial e era muito cativante para sua posição. Diante das poucas opções e percebendo uma mudança em Miles Bridges, os Hornets acharam que ele merecia outra chance. No verão de 24, renovaram com ele por 3 anos e 75 milhões de dólares, peça-chave na reconstrução na era LaMelo Ball. O contrato é bom no papel, e Miles Bridges tem habilidades que combinam com o estilo veloz dos Hornets. Mas esse é basicamente o papel dele. Ele é uma peça complementar e nada além disso. O time enfrentou muitas lesões ao longo dos anos, forçando Miles Bridges a assumir um papel maior que o esperado. E eles perceberam que ele não foi feito para ser nada além de um jogador de apoio. Apesar de ter uma média de mais de 20 pontos por jogo há vários anos, ele tem uma grande deficiência em habilidades de condução de bola, ou jogar de costas para a cesta, trabalho de pés ou qualquer habilidade para criar seu próprio arremesso. Ele só pontua quando os colegas, geralmente LaMelo Ball, o colocam na posição certa. Jonathan Sharks, do The Ringer, percebeu que, apesar de seu porte físico de 2,01 metros e 104 quilos, ele é estranhamente desconfortável jogando de costas para a cesta. Ele precisa recorrer a muitos ganchos difíceis em fadeaway, em vez de simplesmente arremessar por cima do defensor. Além disso, sua eficiência diminuiu ao longo das temporadas, principalmente por se afastar da cesta. Como novato, arremessava mais de 40% perto da cesta. Na sexta temporada, caiu para 24% e depois diminuiu ainda mais. Como Cam Thomas, a maioria das assistências de Bridges é reativa. Ele faz passes simples de um lado para outro ou para fora, mas sempre por necessidade. Ele é mais eficiente em finalizar as jogadas do que em iniciá-las, e sempre que está em quadra sem LaMelo, não dá para confiar nele. Lembre-se que Bridges não é um jogador ruim e pode ser vítima da situação dos Hornets, ganhando papel maior devido aos colegas lesionados. Mas para um cara que arremessa tanto e faz tantos pontos, seu repertório ofensivo é bem limitado e ele é bastante ineficiente para alguém tão forte e atlético. Jordan Poole. Já faz vários anos desde que Draymond o agrediu e os Warriors se livraram dele. Desde então, ele virou o jogador que todos esperavam que fosse. Antes de estar em um time com aspirações de campeonato, os padrões eram muito mais altos. Ele não podia cometer erros ou más decisões porque estavam jogando por algo importante. Em contraste, jogar pelo Wizards e pelo Pelicans foi a pior coisa que poderia ter acontecido para a carreira dele. Poole realmente não ligava para vencer. Nos 2 anos no Wizards, quase metade dos seus arremessos foram com pelo menos 16 segundos no cronômetro. Sei que o Wizards jogava em ritmo insano, fazia parte do plano, mas ainda assim é ridículo. Sua taxa de uso de 29% era comparável à de Nikola Jokic, Jalen Brunson e Devin Booker.
Mesmo assim, ele não tinha talento para ficar tanto tempo com a bola. Quando foi questionado por um repórter sobre o que esperar dele, ele afirmou que é um campeão e que não tem mais nada a provar. Então ele simplesmente disse: "Eu sei que sou bom." A completa apatia na postura de Poole é preocupante. Apesar do contrato de 140 milhões de dólares após o título dos Warriors, ele se acomodou desde então. Esse pode ser o último grande contrato que ele consegue. Acho que ele está de boa com isso. Os sinais estavam lá há muito tempo. Mesmo no Golden State, já dava pra ver que só a comissão técnica mantinha Poole na linha. Mas quando ele foi solto nos Wizards, sua verdadeira forma é de comandante de tanque. Com expectativas baixas em uma franquia decadente e sem pressão, Poole perdeu toda a ambição. Em julho, os Pelicans renovaram o elenco para trazer jogadores da faixa etária de Zion Williamson e alinhados ao seu cronograma. Eles trocaram o veterano C.J. McCollum por Jordan Poole e Saddiq Bey. Apesar dos anos de reconstrução, ainda não preencheram a peça que falta no elenco. Um armador de verdade? McCollum não era esse cara? Na NBA, ele sempre foi um ala armador baixo, então esperar que fosse armador foi um desastre desde o início. Mas ao trocar por Jordan Poole, outro armador combo focado em pontuar, esse não é o caminho certo. Além de confiar em um armador novato, não era o que Nova Orleans esperava. Zion não previu que a reconstrução desse time iria tão mal com a chegada de Poole a Nova Orleans. Ele teve que lançar uma última indireta para os Wizards ao sair. "Passei os últimos 2 anos em Washington sem vida, morto no Capital One." Ele culpou os torcedores dos Wizards pela falta de apoio, já que estavam entre os últimos em público. Mas dá pra culpá-los? Eles realmente tinham algo para torcer? Eles realmente queriam torcer pela incrível dupla de Jordan Poole e Kyle Kuzma, jogando streetball e sem se importar em ganhar? Se eu fosse torcedor dos Wizards, também não me importaria. Poxa. Poole notou após seu primeiro jogo em Nova Orleans o entusiasmo da torcida. Tipo, isso é a única coisa que faz ele se esforçar mais. Para sua decepção, a empolgação de entrar no novo time sumiu rápido. Poole foi para o banco já no 4º jogo da temporada. Talvez seja aí que ele pertence. É isso, pessoal. Comentem o que acham desses 3 jogadores e se acreditam que eles vão conseguir virar a carreira. Comentem aí. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado.